No próximo capítulo da novela Vale Tudo, o suspense toma conta da trama. Raquel e Poliana, tomadas por uma intuição sombria, resolvem procurar Maria de Fátima. A caminhada até a fábrica abandonada é tensa. Passos apressados, silêncios quebrados apenas pelo eco das paredes frias. Ao chegarem, o choque é imediato. Celso os mantém como reféns, usando-as para pressionar Fátima, que se vê encurralada. Enquanto isso, em outro ponto da história, Celina encontra na galeria uma carta deixada por Heleninha. As palavras trêmulas e carregadas de dor fazem a tia gelar por dentro. Aflita, ela conclui que a sobrinha pode estar à beira de um gesto desesperado e decide agir sem perder tempo, ciente de que cada segundo é vital. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. De volta à fábrica, o ambiente sombrio, marcado pelo cheiro de ferrugem e pó, intensifica a sensação de emboscada. Fátima, acostumada a manipular situações a seu favor, percebe que não tem mais controle. Celso, com um olhar impiedoso, deixa claro que sua função ali não é de aliado, mas de carcereiro. Pela primeira vez, a vilã hesita: salvar-se ou proteger sua mãe. É nesse instante que Ivan surge na escuridão, movido por coragem e instinto. Silencioso, ele se aproxima, aproveita a penumbra e ataca Celso de surpresa. O golpe certeiro o derruba, deixando-o desarmado e inconsciente. O clima pesado se dissolve em silêncio, com respirações trêmulas preenchendo o espaço. Em paralelo, no restaurante, André observa Aldeide conversando animadamente com outro homem. O ciúme explode dentro dele, revelando um lado possessivo que ainda não tinha mostrado. A insegurança corrói seus gestos, deixando claro que o veneno da paixão será tão perigoso quanto os inimigos escondidos na escuridão da fábrica. Marco Aurélio acreditará que finalmente conseguirá assumir a presidência da TCA. Com a morte de Odete, o trono da companhia parecia estar ao alcance de suas mãos. Ele se via como o herdeiro natural, não apenas pelo cargo de vice-presidente que ocupava, mas também pelo ego inflado que sempre o fez acreditar ser superior a todos os demais executivos. O vilão já ensaiava discursos em frente ao espelho, praticava poses de liderança e até sonhava com entrevistas à imprensa, onde se apresentaria como o sucessor legítimo da temida Odete Roitman. No entanto, o que Marco Aurélio jamais imaginaria era que, nos bastidores, Afonso reunia provas, documentos, registros bancários e até gravações de reuniões secretas, capazes de derrubar qualquer tentativa de ascensão. O mocinho, que já tinha dado sinais de fragilidade por conta da leucemia, surpreenderia a todos ao surgir mais forte, recuperado e determinado a impedir que a TCA caísse nas mãos do cunhado corrupto. A primeira bomba estourará quando Afonso revelar diante do conselho da empresa que Marco Aurélio, em conluio com Leila, vinha desviando verbas milionárias para contas na Suíça. Documentos sigilosos, até então guardados a 7 chaves, comprovarão que clínicas de estética de luxo, viagens internacionais e imóveis em paraísos fiscais foram financiados com o dinheiro da própria companhia. Afonso, calculista, esperará o momento exato em que Marco Aurélio se levantará para discursar como novo presidente interino, para então soltar a denúncia bombástica. Marco Aurélio não pode assumir essa cadeira, bradará Afonso com um dossiê nas mãos. Ele roubou a TCA, ele usou essa empresa como cofre pessoal. O silêncio se fará no auditório e todos os conselheiros estarrecidos olharão para o vice-presidente que ainda sorria de forma confiante. Leila, ao lado dele, empalidecerá, tentando manter a compostura, mas já sentindo o cerco se fechar. Marco Aurélio, com a cara mais lavada do mundo, tentará desmentir. Isso é uma calúnia. Afonso quer manchar minha imagem para me impedir de dar continuidade ao legado de Odete. Mas Afonso não recuará. Com a saúde restaurada, ele não terá mais medo de enfrentar o cunhado. Apresentará extratos, cópias de transferências, registros de ligações entre Marco Aurélio e doleiros internacionais. Até mesmo e-mails de Leila serão expostos, colocando a esposa do vilão em uma saia justa diante de toda a diretoria. Leila, pressionada, ainda tentará se esquivar.
Isso é um mal-entendido. Eu só seguia instruções. Mas o dano já estará feito. A imagem da mulher elegante, socialite respeitada e mãe de família se estilhaçará diante dos olhos de todos. Os conselheiros cochicharão, repórteres correrão para as redações e a notícia logo se espalhará. Marco Aurélio, o vice-presidente que sonhava com a presidência, será interditado e proibido de assumir qualquer cargo de liderança. Afonso, por sua vez, ganhará cada vez mais força. O mocinho exigirá que Marco Aurélio devolva cada centavo desviado, com juros e correção monetária, para recompor o caixa da empresa. Você vai pagar por cada dólar que roubou, Marco Aurélio. Vai devolver até o último centavo e não vai ter como escapar. Furioso, o vilão se retirará da reunião sob vaias e cochichos. No íntimo, jurará vingança contra Afonso, prometendo a si mesmo que ainda derrubaria o cunhado. A raiva se transformará em combustível para novas tramóias. Ele recorrerá a advogados, políticos e até capangas de confiança, disposto a criar armadilhas capazes de incriminar Afonso e colocá-lo novamente contra a parede. Mas Marco Aurélio subestimará a força de quem renasce depois de uma doença devastadora. Afonso, agora curado, não só terá energia para enfrentar os inimigos, como também contará com o apoio de aliados estratégicos. Raquel, Ivan, até mesmo alguns antigos executivos que antes bajulavam Odete e agora enxergam em Afonso uma liderança honesta e firme. Marco Aurélio se verá acuado como nunca. Sem acesso à fortuna desviada, bloqueada judicialmente graças às provas apresentadas por Afonso, ele terá que enfrentar investigações da Receita Federal e da Polícia Federal. Leila, desesperada, o pressionará para que encontre uma saída, já que não suportará ver o nome dela estampado nas manchetes dos jornais como cúmplice de lavagem de dinheiro. Afonso, por outro lado, seguirá atento. Ele não dará trégua. Descobrirá que Marco Aurélio tenta subornar testemunhas, manipular documentos e até forjar laudos médicos para alegar incapacidade e escapar das punições. Mas cada passo do vilão será monitorado de perto. A tensão crescerá quando Marco Aurélio, sem alternativas, decidir tentar eliminar Afonso de vez. O vilão planejará um atentado, convencido de que só a morte do cunhado poderá devolver-lhe o caminho ao poder. Porém, mais uma vez, o destino estará do lado do mocinho. O plano fracassará e Marco Aurélio terá um revés ainda maior. O que parecia ser a consagração de sua ambição se tornará a sua maior queda. E, diante de todos, Afonso, firme e sereno, lembrará ao cunhado: a diferença entre nós, Marco Aurélio, é que eu lutei pela vida, e você sempre viveu para a mentira. E pouco a pouco, o vilão verá que sua derrocada será inevitável, enquanto Afonso, agora fortalecido, caminhará para consolidar seu espaço não apenas na TCA, mas na história da família Reutemann. O vilão, acuado como um animal enjaulado, passará a vagar pelos corredores da própria mansão sem paz. A cada instante, ele ouvirá ecos de sua queda, como se as paredes sussurrassem as palavras de Afonso: você vai devolver cada dólar. A pressão aumentará quando Leila, em prantos, o confrontar. Você me arrastou para o fundo do poço, Marco Aurélio. Eu nunca imaginei que iria acabar sendo tratada como cúmplice de um ladrão. Ele, cego de raiva, rebaterá com crueldade. Cúmplice, você sempre soube de tudo. Usou cada centavo para sustentar essa sua vaidade. Agora não venha se fazer de santa. A relação dos dois entrará em ruína, com brigas cada vez mais violentas. Leila, acuada pela imprensa e pelo desprezo da sociedade, começará a considerar a possibilidade de trair e entregar informações adicionais a Afonso em troca de imunidade. Enquanto isso, Marco Aurélio tentará reagir com suas últimas cartas marcadas. Procurará investidores obscuros, tentará vender ações da TCA que já não lhe pertencem, até mesmo cogitará fugir do país em um jatinho particular. Mas nada dará certo. Ordens judiciais bloquearão suas movimentações e antigos aliados virarão as costas, com medo de afundar junto com ele. Afonso, por sua vez, se mostrará implacável. Recuperado da leucemia, com a vitalidade renovada,
fará questão de enfrentar o vilão de frente. Em uma reunião definitiva no conselho, diante de todos os acionistas, ele dará o golpe final. Apresentará um relatório completo, com provas cruzadas de todas as fraudes, desvios e mentiras. Marco Aurélio, sem saída, ainda tentará discursar. Vocês não podem me tratar assim. Eu sou o verdadeiro sucessor de Odete. Eu construí essa empresa com minhas mãos, mas sua voz será abafada pelo silêncio frio dos conselheiros, que já não acreditam em suas palavras. O juiz decretará sua interdição formal e o afastará de qualquer posição de poder. Derrotado, Marco Aurélio será escoltado para fora, enquanto Afonso permanecerá erguido, firme, como o novo símbolo da resistência dentro da TCA. O vilão que um dia sonhou com glória e prestígio, agora verá sua imagem despedaçada diante do país inteiro. Ivan surpreenderá Raquel com um carro de luxo logo após o casamento. E esse será o presente que ele escolherá para marcar o início de uma nova fase da vida deles. Um presente ousado, inesperado, capaz de arrancar lágrimas da mulher que sempre lutou com o pouco que tinha, mas que nunca perdeu a dignidade. Raquel, acostumada à simplicidade, ficará em choque quando vir a caminhonete reluzente, estacionada bem na porta da Paladar, como se fosse um marco simbólico de tudo que ela construiu até ali, mas também do que ainda está por vir. Raquel nunca teve nada que brilhasse tanto. Desde os tempos em que vendia sanduíches na praia, enfrentando o sol escaldante, a maresia e até o preconceito de quem a olhava de cima, a vida dela sempre foi feita de suor e de luta. Ela aprendeu a não esperar presentes caros, tampouco favores. Tudo o que conquistou veio com esforço, resiliência e renúncia. Por isso, ao se deparar com aquele carro luxuoso, o coração dela baterá mais forte. Ela quase não acreditará que o presente é realmente dela. A cena começará com Ivan chamando Raquel para descer até a porta da Paladar, depois de um dia agitado de trabalho. Ela, sem entender, irá questionar. Ivan, o que é isso? Por que você está com esse sorriso? O que você aprontou agora? Ivan, misterioso, apenas fará um gesto com a mão, conduzindo a esposa até a rua. Ali, em frente ao restaurante que mudou a vida de Raquel, estará estacionada a caminhonete novinha em folha, preta, brilhando sob a luz dos postes. Raquel levará alguns segundos para assimilar o que vê. Ivan, isso é nosso? Ele sorrirá orgulhoso. Não, Raquel, é seu. Esse carro é seu. O presente de casamento que eu escolhi para você. A reação de Raquel será um misto de choque, emoção e até certo desconforto. Humilde, ela dirá que não precisava de nada daquilo, que já tinha tudo de que precisava. A Paladar, o amor de Ivan, o carinho dos amigos que a ajudaram a subir na vida. Mas Ivan insistirá. Ele explicará que o carro não foi comprado com dinheiro tirado do orçamento da empresa. Não foi loucura. Ele acabara de fechar um contrato milionário com uma agência internacional de turismo que garantirá lucros pelos próximos 5 anos. Um negócio que fará dele não apenas um empresário de respeito, mas um milionário de verdade. Eu comprei esse carro com a bonificação desse contrato, Raquel. Dinheiro limpo, conquistado com trabalho e visão. Eu não poderia começar nossa vida de casados sem te dar algo à altura do que você representa para mim. Raquel, emocionada, abraçará Ivan com força, quase como quem busca se assegurar de que tudo aquilo não é um sonho. Ela lembrará dos dias em que foi humilhada por Maria de Fátima, da filha ingrata que sempre a desprezou e zombou de sua vida simples. Para Raquel, a riqueza nunca foi prioridade, mas receber aquele presente, daquele jeito, será um choque de realidade. Ela não é mais a mulher pobre que todos subestimavam. Agora, ela é uma empresária bem-sucedida, casada com um homem que a valoriza e que acredita no futuro ao lado dela. A cena seguirá com os dois dentro do carro novo. Ivan abrirá a porta para Raquel, como um verdadeiro cavalheiro. Ela sentará no banco de couro, deslizando a mão sobre os detalhes sofisticados do painel, quase sem acreditar. Os olhos dela se encherão de lágrimas. Eu nunca imaginei isso na minha vida, Ivan. Nunca pensei que ia sentar num carro desses. Ainda mais sendo meu. Ele sempre seguro responderá. Você merece muito mais, Raquel. Esse carro é só o começo do que eu ainda quero te dar. E os dois sairão pela cidade, rodando com a caminhonete,
rindo, conversando, planejando o futuro. Raquel, mesmo feliz, continuará com aquele espírito humilde, dizendo que não precisa de nada tão caro, que se contenta com pouco. Mas Ivan a lembrará, firme, de que agora ela precisa se acostumar com a ideia de que juntos eles podem tudo. No dia seguinte, a notícia do presente correrá pelos corredores da Paladar. Os funcionários comentarão, curiosos e admirados. Uns verão o gesto como prova de amor, outros como ostentação. Mas a verdade é que todos reconhecerão que Raquel, finalmente, está colhendo os frutos de uma vida inteira de batalhas. E não vai parar por aí. O carro não será apenas um presente. Ele simbolizará a virada de uma página na trajetória dos dois. A partir de agora, Raquel e Ivan não serão apenas um casal apaixonado, mas também parceiros de negócios e de vida, prontos para enfrentar novos desafios. E, claro, inimigos à altura. Mas como sempre em novelas, a felicidade deles não passará despercebida. Olhares de inveja se lançarão sobre eles. Comentários maldosos surgirão. E Raquel, mesmo no auge da felicidade, não deixará de pressentir que algo pode colocar em risco a paz que ela tanto sonhou em ter. Naquela mesma noite, depois de desfilarem pela cidade com a caminhonete, Raquel e Ivan retornarão para casa, ainda com o coração em festa. Ela, com lágrimas nos olhos, dirá que nunca se sentiu tão valorizada, enquanto Ivan reafirmará que esse é apenas o primeiro de muitos presentes que ainda quer dar. Mas a alegria do casal começará a despertar ecos de inveja por todos os cantos. Na Paladar, os comentários dos funcionários se dividirão. Uns dirão que Raquel merece cada conquista, outros cochicharão que a patroa está se achando e exagerando no luxo. Essas vozes maldosas ganharão corpo, espalhando boatos e alimentando um clima de desconfiança. E Maria de Fátima, ao saber da novidade, será a mais envenenada. A jovem, tomada pelo rancor, despejará sua fúria em César. A minha mãe, César, aquela mulher que vendia comida na praia, agora andando de caminhonete 0 quilômetro. Ela acha que é quem, hein? César, sem paciência, tentará minimizar, mas a fala de Fátima deixará claro que o presente se tornará motivo de discórdia. Para ela, a felicidade da mãe é sempre uma ofensa pessoal, um lembrete cruel de que Raquel conquistou aquilo que ela própria sempre ambicionou, mas nunca soube conquistar com honestidade. Enquanto isso, vizinhos e conhecidos também começarão a comentar. O carro estacionado em frente ao restaurante se tornará um espetáculo à parte. Gente fotografando, gente especulando de onde saiu tanto dinheiro. O que era para ser apenas uma prova de amor acabará virando alvo de falatórios e suspeitas. Ivan, confiante, dirá para Raquel não ligar, que é apenas inveja de quem não sabe ver o sucesso dos outros. Mas ela, com o coração apertado, desabafará. Ivan, parece que quanto mais a gente sobe, mais tentam puxar a gente para baixo. A caminhonete que deveria representar vitória e união vai se transformar no centro de intrigas, fofocas e ressentimentos, colocando Raquel e Ivan em meio a uma nova onda de olhares maliciosos e obstáculos inesperados. No dia seguinte, Raquel chegará a Paladar mais cedo do que o habitual. O carro novo estará parado bem na frente, chamando a atenção de todos que passarem. Alguns clientes se aproximarão apenas para admirar a caminhonete. Outros comentarão em voz baixa, fazendo piadinhas de mau gosto. A notícia correrá como rastilho de pólvora, atravessando mesas, corredores e chegando até quem nunca pisou no restaurante. Entre olhares curiosos e cochichos maldosos, Raquel tentará manter a serenidade. No fundo, sentirá o peso de estar no centro de tanta atenção. Para ela, a felicidade sempre veio acompanhada de provações. Ainda assim, não permitirá que ninguém a faça envergonhar-se do presente que ganhou. Raquel ouvirá os rumores e ficará dividida entre ignorar ou tomar uma atitude. Ivan, firme, pedirá que ela não se abale. Raquel, a gente vai enfrentar muita gente querendo nos ver cair. Mas o que vale é o que a gente construiu, o que ninguém pode tirar. Ela concordará, mas um olhar pensativo denunciará o pressentimento de que algo maior se aproxima. A caminhonete, que deveria ser apenas símbolo de amor e conquista, começará a carregar consigo também
a marca da cobiça e da intriga. E assim, enquanto Raquel e Ivan celebram a nova fase, forças ocultas se movem nos bastidores, prontas para transformar a felicidade em alvo e a vitória em risco. Curado da leucemia e mais forte do que nunca, Afonso forma a família feliz com Solange e os filhos gêmeos. Afonso terá um final feliz ao lado de Solange e dos filhos. O público verá uma virada emocionante na trajetória do personagem, que atravessou um dos momentos mais dolorosos de sua vida ao ser diagnosticado com leucemia. Durante semanas ele se viu em um labirinto de exames, internações e tratamentos exaustivos, sentindo o peso da incerteza sobre o futuro. Mas agora, mais forte do que nunca, ele começará a saborear a vitória contra a doença e a enxergar, enfim, a possibilidade de recomeçar. Afonso respirará aliviado. Após descobrir que estava doente, o empresário ficou arrasado, certo de que não resistiria às sessões de quimioterapia e aos efeitos colaterais que o deixaram frágil, debilitado e sem perspectivas. As noites insones, os acessos de febre, o medo de deixar Solange sozinha, a angústia de não conhecer o futuro dos filhos que desejava ter. Tudo parecia pesar mais do que ele suportava. Havia capítulos inteiros em que o público via apenas o silêncio do personagem, contemplando sua possível despedida. O retorno de Leonardo, silencioso e carregado de mistérios, mudará o destino de Afonso. Será por meio dele que surgirá a chance de salvação. A princípio, Leonardo será o doador de medula compatível, permitindo que Afonso realize o transplante tão aguardado. O processo não será simples. Haverá tensão, medo de rejeição, exames sucessivos e dias de expectativa. Mas, finalmente, a cirurgia será bem-sucedida e o empresário renascerá para a vida. Já recuperado, Afonso vibrará como nunca com a notícia do nascimento dos gêmeos de Solange. O público acompanhará capítulos repletos de emoção no hospital, com a jovem dando à luz duas crianças que simbolizarão a vitória da família sobre as provações. Serão cenas de ternura, com Afonso segurando os filhos nos braços, emocionado, jurando protegê-los com todas as forças. Ele, que esteve tão próximo da morte, agora celebrará o maior presente que poderia receber: a chance de ver sua família crescer diante dos seus olhos. Juntos, o casal e os filhos formarão uma família feliz, marcando o início de um novo ciclo. Afonso se mostrará um pai dedicado, carinhoso e presente, disposto a trocar os conselhos frios do mundo dos negócios pelos risos infantis que ecoarão pela mansão. Solange, por sua vez, se transformará em uma mulher ainda mais forte, dividida entre o cuidado com os bebês e o apoio ao marido em sua nova fase de vida. Mas enquanto essa felicidade floresce, outras histórias seguirão em paralelo, tecendo contrastes fortes. Por outro lado, Maria de Fátima também dará à luz. O filho que espera é fruto de seu romance conturbado com César, mas em vez de assumir a maternidade, ela acabará entregando a criança para Raquel criar. Será um gesto que chocará a todos, não apenas pela frieza de Fátima em abrir mão do próprio filho, mas também pela coragem de Raquel em acolher a criança em sua casa. A decisão de Fátima trará tensão em capítulos futuros, pois a maternidade de aluguel moral levantará discussões acaloradas entre os personagens. Sem se abalar pela renúncia, Fátima logo voltará a investir na ambição desmedida que guia sua trajetória. Em seguida, ela se envolverá com Carvana, um homem muito rico, conhecido por seus negócios milionários e por sua generosidade com mulheres que conseguem manipular seu coração. O público verá Fátima mais uma vez arquitetando planos e armando tramas elaboradas para tentar aplicar mais um golpe, na esperança de se tornar milionária. As cenas mostrarão a jovem jogando charme, fingindo fragilidade, criando histórias para comover Carvana, mas ao mesmo tempo guardando na manga estratégias ousadas para arrancar dele muito mais do que promessas de amor. Raquel, mais uma vez, será colocada em posição de contraste. Enquanto assume responsabilidades que não são suas, cuidando do bebê abandonado pela filha, Fátima seguirá movida apenas pelo desejo de poder e riqueza. Essa linha narrativa criará um choque dramático ainda maior, pois o público acompanhará, de um lado, o renascimento de Afonso, cercado de amor verdadeiro,
e de outro, a decadência moral de Fátima, incapaz de perceber que sua busca incessante por dinheiro pode custar a ela os laços mais valiosos da vida. Solange será mostrada em cenas ternas, ninando os gêmeos no quarto decorado com cuidado, recebendo flores e visitas de amigos que celebram sua vitória. Afonso, orgulhoso, registrará cada momento, construindo memórias que simbolizam o triunfo da vida sobre a morte. Enquanto isso, Fátima circulará por festas luxuosas, exibindo joias emprestadas, vestindo roupas caras, tentando se mostrar como parte de um mundo ao qual ainda não pertence. Sua relação com Carvana será um misto de sedução e tensão, sempre com o risco de suas intenções serem descobertas. Os próximos capítulos mostrarão Afonso mais humano do que nunca. Se antes o empresário era lembrado pela postura séria nos negócios e pelo perfil calculista, agora o público verá um homem completamente entregue à vida doméstica. Cenas mostrarão Afonso trocando fraldas, se atrapalhando com mamadeiras, tentando embalar os gêmeos ao mesmo tempo e descobrindo que nem sempre a lógica empresarial funciona quando se trata do choro de uma criança. A cada erro, Solange surgirá sorridente, pacífica, mostrando que, no fundo, esse aprendizado em família é o verdadeiro prêmio por tudo o que viveram. O nascimento dos gêmeos também unirá ainda mais o casal. Solange se transformará em uma mulher firme, determinada a proteger o marido de recaídas emocionais e a manter a harmonia no lar. O público verá diálogos carregados de emoção entre os dois, momentos de cumplicidade em que ela reforçará que os filhos serão criados em um ambiente de amor, longe das intrigas que marcaram o passado dos Reutemann. Enquanto isso, a nova fase de Afonso não passará despercebida pelos demais personagens. Heleninha se emocionará ao ver o irmão renascido, prometendo estar sempre presente na vida dos sobrinhos. O clima será de reconciliação e cura, com a família tentando deixar para trás as sombras deixadas por Odete. O conselho da TCA, por sua vez, também perceberá a mudança do empresário. Haverá cenas em que conselheiros discutirão se Afonso ainda terá disposição para o mundo dos negócios. Mas o personagem mostrará que é capaz de conciliar vida pessoal e profissional, agora com ainda mais humanidade em suas decisões. Em contraste, Maria de Fátima se tornará cada vez mais obcecada pelo estilo de vida luxuoso que Carvana pode oferecer. Sem escrúpulos, ela usará o bebê entregue a Raquel como justificativa para se fazer de vítima diante do novo milionário, fingindo que tomou uma decisão dolorosa para garantir o futuro da criança. Carvana se impressionará com o suposto sacrifício, e Fátima não perderá a chance de explorar esse lado sensível. Serão capítulos recheados de manipulação, em que a vilãzinha se mostrará mais fria do que nunca. O público verá ainda Raquel, emocionada, assumindo o bebê com toda a força de mãe que Fátima nunca soube ter. Ao lado de Ivan, ela se mostrará determinada a criar a criança como se fosse sua, revelando em cada gesto um contraste brutal com a filha, que abandona o próprio sangue sem olhar para trás. Esse núcleo ganhará cenas fortes, mostrando o peso da responsabilidade e o amor que nasce do cuidado diário. Fátima passará a disputar espaço em festas e jantares importantes ao lado de Carvana, enfrentando rivais à altura. Outras mulheres que, assim como ela, tentam se aproximar do milionário. Intrigas, fofocas e disputas pelo poder entrarão em cena, transformando a trajetória da jovem em um verdadeiro campo de batalha social. Enquanto isso, Afonso continuará consolidando sua nova vida, cercado por Solange e pelos filhos. O público verá o empresário tentando manter os pés no chão, mesmo com as tentações do mundo dos negócios à espreita. Entre fraldas e reuniões, risadas de criança e telefonemas urgentes, ele aprenderá que o verdadeiro poder está em equilibrar o coração e a razão. E quando menos esperar, o destino colocará todos esses núcleos em rota de colisão. A felicidade de uns será o espelho da ambição de outros, e cada decisão abrirá novas feridas ou cicatrizará antigas dores. Nise volta do mundo dos mortos para desmascarar Odete. O clima de mistério e revelação atinge um novo patamar quando Nise, mesmo após sua morte,
consegue ressurgir em forma de memória viva e acusação implacável. Não se trata de um retorno físico, mas de um impacto capaz de estremecer as paredes da mansão Reutemann. Um depoimento gravado em vídeo, em tom confessional, que traz à tona a verdade que Odette Reutemann tentou enterrar por 13 longos anos. A história começa quando Ana Clara, sempre inquieta e disposta a virar o tabuleiro do poder, descobre que Leonardo, o filho renegado e dado como morto, está vivo. Ela, determinada a desestabilizar Odette, não apenas expõe o segredo em uma reunião familiar, como entrega um pendrive contendo o vídeo derradeiro de Nisi, a antiga funcionária que conhecia cada sombra daquela casa. No vídeo, gravado em uma sala simples com iluminação precária e um semblante de mulher que sabe carregar segredos pesados demais, Nisi encara a câmera. Suas mãos tremem, mas sua voz é firme. Ela começa narrando a tragédia que marcou a família Reutemann, o acidente em que Leonardo supostamente perdeu a vida. Eu sei que o que vou falar pode custar minha vida, e talvez já tenha custado. Mas não posso partir desse mundo levando essa mentira comigo. Aquele garoto, o Leonardo, ele não morreu. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Fui eu quem cuidou dele naquele dia. A gravação mergulha em um flashback sombrio. Imagens da estrada molhada, os faróis de um carro em disparada, o som de uma freada brusca seguido de gritos e o impacto violento. Nisi surge em meio ao caos, ajoelhada ao lado do jovem ensanguentado, mas ainda respirando. A sorte é que eu fui enfermeira antes de trabalhar para os Reutemann. Eu sabia o que fazer. Fiz um curativo improvisado, estanquei o sangue e pedi ajuda. Mas a ajuda que veio não foi para salvá-lo, foi para apagá-lo da história. Na sala da mansão, todos assistem em silêncio sepulcral. Marco Aurélio arregala os olhos, incrédulo, enquanto Celina aperta um copo com tanta força que quase o quebra. Afonso, que sempre desconfiou da frieza da mãe, sente um misto de raiva e alívio por finalmente ter uma prova daquilo que intuía. Odette, altiva, tenta manter a compostura, mas o leve tremor nos dedos denuncia sua fúria. Isso é uma farsa barata, grita, levantando-se da poltrona. Uma funcionária ressentida, inventando histórias para me atingir. Vocês vão acreditar em uma morta, mas ninguém ousa defender a matriarca. Até mesmo Celina, acostumada a relativizar as crueldades da irmã, parece perturbada. O silêncio da família é, para Odette, a maior condenação. No vídeo, Nisi continua. Eu obedeci porque tinha medo. Medo da senhora Odette, medo do poder dela. Disseram que era melhor deixar o garoto desaparecer, que era conveniente para todos. Mas eu nunca esqueci o olhar dele, pedindo socorro. Leonardo sobreviveu, sim, mas foi arrancado de tudo o que conhecia. E a senhora Odette foi quem mandou sumir com ele. A câmera foca no rosto de Nisi, tomado por lágrimas contidas. É um relato que carrega dor, arrependimento e coragem. A revelação se espalha como fogo. Afonso, transtornado, encara a mãe. Então é verdade. Você matou meu irmão em vida. Você arrancou um pedaço da nossa família por puro capricho. Celina, por sua vez, não perde a chance de destilar veneno. Eu sempre disse que você era capaz de tudo, Odette. Mas até eu estou chocada. Esconder o próprio filho vivo? Isso ultrapassa qualquer limite. Odette tenta reagir, levanta a voz, mas a aura de autoridade que sempre a envolveu começa a ruir. Pela primeira vez, ela não é temida, e sim odiada. As cenas do vídeo se entrelaçam com memórias nunca vistas. A câmera mostra Leonardo sendo colocado às pressas em uma ambulância improvisada, enquanto Nisi implora para que o levem a um hospital. Um homem de confiança de Odette a puxa pelo braço, ordenando silêncio. A câmera congela no olhar assustado de Leonardo, ainda vivo, sendo levado para longe. O público, em choque, vê a extensão da manipulação de Odette. Ela não apenas mentiu, ela construiu uma farsa, apagou uma vida e condenou todos a acreditarem em uma tragédia inventada. Na mansão, a família se divide. Marco Aurélio, pensando em seus próprios interesses, começa a refletir sobre o peso de carregar o sobrenome Reutemann. Afonso, movido pela indignação, promete buscar Leonardo a qualquer custo. E Ana Clara, triunfante,
Observa a derrocada de Odete com um sorriso discreto, sabendo que conseguiu plantar a semente da destruição. Vocês estão todos contra mim porque não têm coragem de admitir que sem mim essa família não existe, grita Odete em desespero. Eu sou a Reutemann e não vou ser destruída por uma empregada morta. Mas as palavras ecoam ocas. O olhar de cada membro da família já não reflete respeito, mas desprezo. O vídeo de Nise não apenas revela um segredo. Ele abre caminho para a ruína final de Odete. Sua reputação, sua influência e até mesmo seu poder dentro da própria família começam a se desfazer. O ódio que cresce dentro de casa se mistura ao desejo de vingança de tantos outros que ela humilhou ao longo dos anos. O público sente que o cerco está se fechando. A cada palavra gravada por Nise, a cada lembrança exposta, o suspense aumenta. Quem terá coragem de dar o golpe final em Odete Reutemann? Quem será o braço executor do ódio coletivo que ela semeou? As cenas se encerram com um close no rosto congelado de Nise no vídeo, como se ela mesma fosse o fantasma que retornou para cobrar justiça. Depois da revelação de Nise, Odete sente pela primeira vez o peso real da solidão. Ela se tranca no quarto da mansão, desfazendo a postura de altivez diante dos empregados que cochicham pelos corredores. Em frente ao espelho, a vilã encara o próprio reflexo com ódio e medo. Eles não vão me derrotar. Jamais! Sussurra para si mesma, quase como um mantra, enquanto aperta uma taça de cristal com mãos trêmulas. Mas até mesmo seus aliados mais próximos começam a se afastar. Secretários, advogados, empresários parceiros, todos preferem silêncio, evitando se associar ao escândalo que ganha as manchetes dos jornais. Matriarca esconde filho vivo por 13 anos. Dias depois, o suspense explode. Leonardo finalmente aparece diante da família. Não como o garoto frágil de outrora, mas como um homem marcado pelo abandono. Ele entra na mansão com passos firmes, acompanhado de Ana Clara, que vibra com o golpe contra Odete. O encontro é devastador. Afonso abraça o irmão em lágrimas. Celina se aproxima, mas Leonardo recua, guardando mágoas profundas. Odete, por sua vez, encara o filho como se fosse uma aparição. Você não existe, você morreu, grita descompensada diante do silêncio sufocante da sala. Leonardo responde com firmeza. Não, dona Odete. Quem morreu foi a senhora. Morreu o respeito, morreu a dignidade. Eu sobrevivi apesar da sua crueldade e voltei para cobrar tudo. A partir desse reencontro, o império de Odete começa a desmoronar de vez. Parceiros rompem contratos, a imprensa caça cada detalhe da mentira. Dentro de casa, o clima é de guerra. Afonso lidera a aproximação com Leonardo, disposto a reparar o passado. E Ana Clara manipula o momento para se firmar como peça central na família. Odete se vê encurralada. Sua voz já não impõe autoridade e suas ordens são ignoradas. O que antes era um trono agora é uma cela invisível, onde cada olhar de desprezo funciona como uma sentença. As últimas cenas do arco mostram Odete vagando sozinha pela mansão. O som dos ecos, os retratos da família na parede, tudo parece zombar dela. Um fantasma vivo, assombrado pelo vídeo de Nise e pelo olhar acusador de Leonardo. Na calada da noite, ela desce as escadas com uma taça de uísque nas mãos, repetindo: Eu ainda sou Odete Reutemann. Ninguém vai me tirar isso. Ninguém. Mas do lado de fora, a câmera mostra silhuetas observando a mansão. O público entende. O cerco se fechou e o destino da vilã está traçado. As luzes da casa se apagam e a tela congela no rosto crispado de Odete, como se fosse a última imagem de uma era de terror prestes a ser encerrada. Marco Aurélio é arrancado de fuga em jatinho. Será uma das sequências mais eletrizantes da novela. A tentativa desesperada de fuga de Marco Aurélio. O executivo, que sempre se considerou acima da lei e dono do próprio destino, finalmente terá de encarar o peso de suas escolhas. Desde a morte de Odete Reutemann, assassinada de forma brutal, o nome de Marco Aurélio passou a circular como suspeito imediato. Sua ascensão meteórica à presidência da TCA, tomada em meio ao luto da família Reutemann e aos boatos de bastidores,
levantou ainda mais suspeitas sobre sua participação em esquemas escusos. Com a investigação policial avançando a passos largos, o empresário começa a perceber que sua rede de influências já não é suficiente para blindá-lo. Amigos políticos se afastam, antigos aliados o evitam, e até mesmo funcionários de confiança começam a ceder às pressões das autoridades, revelando detalhes comprometedores. Marco Aurélio, no entanto, não se dá por vencido. Arrogante, articula uma fuga cinematográfica ao lado de Leila, que, contra todas as expectativas, decide acompanhá-lo mesmo desconfiando de que o marido esteja metendo os pés pelas mãos. Na calada da noite, um carro de luxo os leva até uma pista clandestina, afastada da cidade. O cenário é tenso. Poucas luzes, vento cortante e o barulho de motores sendo ligados. O jatinho particular já está preparado, com um piloto a postos, aguardando apenas a entrada dos passageiros ilustres. Leila, elegante, mas visivelmente nervosa, carrega uma pequena mala com roupas e joias. Marco Aurélio, por sua vez, ostenta um olhar duro, quase animalesco, como quem luta contra o inevitável. O suspense aumenta quando o casal se aproxima da escada de acesso à aeronave. Leila pergunta se aquilo é mesmo necessário, se não seria mais prudente enfrentar o processo de cabeça erguida. Marco Aurélio, porém, retruca com cinismo. Cabeça erguida é para quem tem tempo de esperar pela justiça. Eu não vou esperar que me destruam. Não nasci para ser derrotado. O que ele não imagina é que a polícia já acompanha cada um de seus passos. Informantes revelaram o plano de fuga e uma operação especial foi organizada para interceptar o executivo antes que ele pudesse cruzar a fronteira. Viaturas se aproximam em silêncio, cercando o local. O clima é digno de filme de ação. Holofotes são acesos de repente, iluminando a pista, enquanto policiais fortemente armados correm em direção ao jatinho. Leila solta um grito de susto, deixando cair sua mala, que se abre espalhando joias pelo asfalto. Marco Aurélio, atônito, ainda tenta correr para uma escada da aeronave, mas é contido por 2 agentes que o derrubam no chão. A cena é violenta. Ele grita, esperneia, acusa as autoridades de abuso de poder, mas as algemas já estão presas em seus pulsos. Leila, desesperada, tenta intervir, mas também é levada para averiguação. No dia seguinte, as manchetes dos jornais estampam em letras garrafais: presidente da TCA é preso ao tentar fugir do país em jatinho clandestino. A notícia cai como uma bomba no mundo empresarial e político, abalando ainda mais a imagem da companhia e deixando funcionários em polvorosa. Na delegacia, Marco Aurélio se mostra irredutível. Ele exige um advogado de renome, discute com investigadores e se nega a responder perguntas. Seu encontro com Tiago, o filho, é um dos momentos mais pesados da trama. Tiago, envergonhado e indignado, questiona o pai sobre suas escolhas, pedindo que, pelo menos uma vez, ele assuma a responsabilidade. Marco Aurélio, sem admitir culpa, rebate dizendo que o filho não entende como funciona o jogo do poder. Mesmo atrás das grades, o público será surpreendido com a reviravolta. Marco Aurélio aparecerá em casa pouco tempo depois, indicando que, graças às suas conexões e manobras jurídicas, não permaneceu preso por muito tempo e tampouco foi condenado de imediato. Essa liberdade momentânea, porém, não significa tranquilidade. Pelo contrário, é um prenúncio de novos embates e revelações. A trajetória do executivo segue marcada por violência e vingança. Antes da fuga frustrada, ele já havia sobrevivido a um atentado engendrado pela própria Odete. A megera, em um de seus últimos golpes, adulterou os remédios do ex-genro, colocando comprimidos letais em seu frasco. O plano, no entanto, fracassou. Marco Aurélio desconfiou do comportamento estranho de Odete ao lhe oferecer os comprimidos e decidiu não ingeri-los naquele momento, escapando por pouco da morte. Essa sobrevivência apenas reforçou sua crença de que é inabalável. Ele passa a se enxergar como um homem destinado a vencer qualquer adversidade, mas essa confiança desmedida se revela também sua maior fraqueza. Marco Aurélio subestima a lei, subestima a inteligência dos investigadores e, sobretudo,
subestima a força daqueles que ainda buscam justiça em nome de Odete. Depois da prisão cinematográfica na pista clandestina, Marco Aurélio é levado direto para a carceragem, onde enfrenta um ambiente muito diferente de seus escritórios luxuosos e salas de reunião polidas. O homem que sempre se via no topo do mundo agora se depara com paredes frias, grades pesadas e olhares desconfiados dos demais detentos. A arrogância, no entanto, continua intacta. Ele insiste em tratar carcereiros e policiais como subordinados, ameaçando processar todos e afirmando que isso não vai durar. Leila, separada dele após a captura, chora em silêncio em uma sala da delegacia, temendo que sua vida desabe junto com a do marido. Ainda assim, não entrega informações à polícia, mantendo-se cúmplice até o fim. A relação dos dois, já marcada por traições, segredos e uma convivência frágil, atinge seu limite diante da exposição pública. Enquanto isso, os jornais e telejornais exploram cada detalhe da queda do presidente da TCA. Manchetes falam em corrupção, fraudes, desvio de verbas e até suspeitas de envolvimento na morte de Odete. Repórteres acampam na porta da delegacia, transmitindo em tempo real cada movimento do executivo. A opinião pública se divide entre os que comemoram sua prisão, vendo-a como símbolo de justiça, e os que acreditam que ele encontrará um jeito de escapar impune, como sempre fez. O encontro de Marco Aurélio com seu advogado é carregado de tensão. O profissional experiente em lidar com criminosos de colarinho branco alerta o cliente de que as provas são consistentes e que a fuga frustrada piora a situação. Mas Marco Aurélio não se deixa abalar. Ele exige que todos os recursos sejam acionados e promete pagar o que for preciso para sair dali. É nesse momento que se percebe a extensão de sua rede de contatos. Empresários, políticos e até autoridades começam a se movimentar nos bastidores, tentando suavizar o peso da lei. Quando Tiago entra na sala de visitas, o clima se transforma. O filho encara o pai com olhos marejados, mas sem traços de compaixão. "Eu sempre tentei acreditar em você, mas agora não dá mais", dispara. Marco Aurélio, com um sorriso frio, responde: "Você ainda é muito ingênuo, Tiago. O mundo não funciona com honestidade, e sim com poder. E poder é o que eu tenho." Essa cena sela a distância entre pai e filho, mostrando que não há espaço para reconciliação. Poucos capítulos antes do final, a novela surpreende o público ao mostrar Marco Aurélio de volta em casa. O choque é imediato. Como um homem preso em flagrante poderia estar solto tão rápido? A resposta está nos corredores do poder. Recursos jurídicos, habeas corpus relâmpagos e acordos obscuros pavimentam o caminho da liberdade provisória. O executivo aparece novamente em seu ambiente natural, tomando uísque em copo de cristal e olhando a cidade do alto da cobertura, como se nada tivesse acontecido. Essa liberdade, porém, é apenas aparente. Marco Aurélio passa a ser perseguido por fantasmas reais e imaginários. Recebe ligações misteriosas, encontra bilhetes anônimos e percebe que antigos cúmplices agora o tratam como um peso morto. A sensação de controle absoluto começa a ruir, e o medo se infiltra em sua rotina.